Até o fim de semana, a capital do Piauí cedia a maior conferência do país voltada à energia limpa, inovação e desenvolvimento sustentável. Quem está lá em Teresina acompanhando tudo de perto nesse evento é o Leandro de Souza. E ele está aqui com a gente agora ao vivo, conectado no nosso telão, e vai trazer para a gente todas as novidades aí de mais um dia de evento, né, Leandro? Seja bem-vindo com a gente, viu? Uma boa tarde para você ainda. Conta para a gente as novidades. Obrigado, Felipe. Uma ótima tarde para você, uma ótima tarde também para quem está conosco. Pois é, Felipe, a capital do Piauí, Teresina, vira também a capital da discussão a respeito da energia, sobretudo da energia limpa. São diversos painéis que estão sendo realizados aqui, com discussões que vão desde a questão do ambiente de negócios, atração de investimentos, o financiamento, que é uma questão muito importante também, inclusive representantes dos bancos públicos, financiadores, inclusive de projetos para a geração de energia limpa, participaram de um evento aqui e falaram a respeito dos investimentos que são necessários. Vocês falaram aqui a respeito da necessidade de 1 trilhão e 200 bilhões de reais para que se faça de fato a conversão da atual energia para energia sustentável, para energia limpa. Toda essa discussão está sendo feita exatamente aqui na capital do Piauí, aqui durante este evento. Eu, inclusive, estava vendo agora há pouco, um dos temas que chama mais atenção é exatamente a geração do hidrogênio verde. Na edição passada, do ano passado, aqui da Brasil Energy Conference, Conferência Brasileira de Energia, houve uma manifestação, inclusive, do próprio governo do estado aqui do Piauí, afirmando da necessidade de se criar um polo de geração de hidrogênio verde para abastecer, inclusive para exportar, para abastecer o mundo deste combustível renovável, desse combustível limpo, sem a geração de poluentes, sem a emissão de gases do efeito estufa, o CO2. Sobre este assunto, inclusive, eu vou convidar para participar comigo aqui o professor Enio Pontes de Deus, que é professor da Universidade Federal do Ceará e que desenvolveu uma pesquisa importante, professor Enio, porque quando a gente fala de geração de energia limpa, a gente imagina que tudo, na verdade, é renovável. Mas, quando o senhor mesmo estava me falando agora há pouco, existem algumas matérias-primas que muitas vezes, para a geração do próprio combustível limpo, são matérias não renováveis. E lá, na Universidade Federal do Ceará, os senhores desenvolveram uma pesquisa importante. Conta pra gente que pesquisa é essa, aonde de fato os senhores pretendem trabalhar em todo esse sistema de produção de combustível hidrogênio verde, que está o furo, na verdade, que tinha ali um processo em que não havia o aproveitamento dos materiais utilizados. Bom, primeiro é uma satisfação muito grande estar aqui com você, Leandro, aqui na Agro Mais da Band, né? E nós estamos trabalhando nessa tecnologia, desenvolvimento de novos materiais para a área de hidrogênio verde, nessa cadeia do hidrogênio verde. E na Universidade Federal do Ceará, no LAMEP, um laboratório que eu coordeno, nós desenvolvemos uma membrana para colocar nos eletrolisadores. Para quem não sabe, o eletrolisador é aquele que vai fazer a quebra da molécula da água, né, transformando aí o hidrogênio e o oxigênio. E essa membrana é o coração do eletrolisador. As membranas hoje são membranas que são importadas, né, junto com esses eletrolisadores, vem essas membranas e elas são sintéticas, elas rasgam e são muito... o preço dela é bem maior do que você possa imaginar com relação à questão do eletrolisador. E, além do mais, ela parte também de um material que não é degradável, um material que fica poluindo a natureza, e se fala de energia limpa, com membranas aí chegando aí para poluir a nosso Brasil e todo mundo afora. Quer dizer, gera o combustível limpo, mas o resíduo, ele é um resíduo que vai permanecer por muito tempo. Pois é, e aí na costa brasileira, aí onde tem produção aí dessa matéria-prima chamada quitosana, que vem da casca do caranguejo, do camarão, e isso é abundante em toda a costa brasileira, muito lixo, resíduo a respeito desse material. A quitosana, ela já é bem conhecida, é usada aí, por exemplo, em implante médico e tudo mais. Mas a vantagem agora é que nós estamos usando essa quitosana no laboratório. Nós desenvolvemos essa membrana feita com nanocelulose e óxido de grafeno. É uma membrana que vai dentro desses eletrolisadores, chamados eletrolisadores tipo PEM, que é membrana de troca protônica, e nós colocamos essas membranas para fazer essa quebra da molécula da água. E isso vem aí
uma tecnologia nova, uma tecnologia nacional, o Brasil desenvolvendo aí sua soberania, uma tecnologia que vem aqui do Nordeste, né? E a gente está aqui num evento falando muito dessa questão da produção do hidrogênio verde aqui no Piauí, um evento fora de série, fabuloso aqui com tanta novidade, e a gente está trazendo aqui essa contribuição das membranas feitas de quitosana, que é um trabalho desenvolvido junto com a equipe do LAMEF, e um orientado meu de doutorando teve essa ideia junto lá no laboratório, hoje ele é o pós-doc lá no nosso laboratório, que é o Dr. Santino Loruan. A gente está falando de um litoral de quase 8 mil quilômetros, quer dizer, matéria-prima para a produção, então, deste equipamento, que é tão sensível, parece que não tem muita influência, mas ele é fundamental, a gente vai ter em abundância. Com certeza. E lá no LAMEF a gente está trabalhando sempre em inovação tecnológica. Tem outro trabalho nosso envolvendo, que é exatamente usar a inteligência artificial para caracterizar essas membranas. Ou seja, uma economia grande de se usar testes de equipamentos. Equipamentos são caros, aí demora a adquirir, manutenção. E hoje a gente está usando a inteligência artificial também para caracterizar essas membranas. Então me conta como é que é o processo do uso da inteligência artificial, onde ele entra nesse processo? Ele entra exatamente no aprendizado, usando aí aquela história do aprendizado de máquina, né? Que se você tem a membrana, você tira várias fotos, né? Aquisição de dados e vai ensinando o que é uma membrana para ele. É mais ou menos você vai numa praia e você olha que tem o sol, tem areia, isso com o olho humano, e você detecta, então, isso aqui é uma praia. Então eu pego para o computador e digo para ele a mesma coisa através de um equipamento que adquire a imagem, e nós transformamos isso ensinando para ele, ó, isso aqui é areia, isso aqui tem vento, tem tudo. Aí no final ele diz, pode ser 75% de ser uma praia. Então tem uma possibilidade, a gente vai ensinando até ele, mais ou menos como a gente brinca hoje de chat GPT por aí, fazendo todas essas coisas, né? Professor, a gente fala tanto de hidrogênio verde. O hidrogênio verde é aquele que tem zero emissão, né? Mas qual a diferença entre o hidrogênio verde, o hidrogênio cinza e o hidrogênio azul? Hidrogênio não tem cor nenhuma. Para começar, o hidrogênio ele é incolor. É um gás que não tem cor. E é altamente abundante no universo todo. É um combustível altamente energético, vamos dizer assim, né? Mas ele não tem cor nenhuma. O hidrogênio verde é porque ele vem exatamente da aquisição você tem o sol abundante aqui no Ceará, Piauí, Natal, Nordeste todo. Nós temos sol, o vento ideal, a velocidade do vento aqui é maravilhosa, ideal para se produzir. Então, quando você produz através da eletrólise, a quebra da molécula da água, não tem emissão de gás carbônico, que se chama ele de verde. Isso foi feito, os alemães inventaram as cores, né? Então tem o hidrogênio azul, hidrogênio cinza, hidrogênio verde, hidrogênio rosa, e o nosso aqui é o verde, ninguém tira da gente esse hidrogênio verde. É só, na verdade, uma nomenclatura, né? Quer dizer, só uma definição para dizer exatamente que tipo de emissão que ela faz. O cinza ele vem do gás natural, que tem emissão, né? Então ele é o cinza. Quando você captura o gás carbônico, ele vira o azul, que é o que os alemães têm em abundância. Professor, o mundo inteiro está correndo atrás aí da questão da descarbonização. Só que a gente já viu no ano passado, a temperatura já aumentou 1,5 graus, que era o que se buscava evitar, e agora se busca evitar 2 graus. O senhor acha, na sua percepção, nos estudos que o senhor já fez, naquilo tudo que o senhor acompanha, que a gente está bastante atrasado em relação a essa questão? É possível recuperar esse terreno perdido até agora? Essa pergunta que você faz hoje ela é muito importante no dia que nós estamos hoje, que é o Dia do Meio Ambiente, né? Dia 5 de junho, Dia do Meio Ambiente. E nós estamos muito atrasados em tudo isso. É preciso que a gente venha se comprometer a fazer aquilo que foi colocado no Acordo de Paris e tudo mais. Então, existe muito a correr atrás, envolvimento da tecnologia. A tecnologia não se inventa do dia para o outro. Tudo isso leva tempo, investimento. Lá no laboratório nós estamos tendo um grande investimento da FINEP, do governo federal, do MCTI, para apoiando a escalar essa membrana de quitosana, mas é preciso ter investimento como um todo, né? O Piauí, por exemplo, aqui, o governo daqui, ele se colocou nessa posição de investimento. O Nordeste tem se levantado nessa questão de proteção do ambiente, aí tentando reduzir a emissão de gás carbônico. Mas isso é preciso que haja um comprometimento do mundo, e o mundo hoje está um pouco difícil de se conversar. Muito tem se falado na questão da vocação natural do Nordeste para a questão da geração de energia limpa, sobretudo a solar e a eólica. O senhor enxerga dessa maneira? O Nordeste é um ponto estratégico, né, com relação a tudo isso, com relação a transporte do hidrogênio, por exemplo. O hidrogênio
ele é um vetor energético. A energia é a energia solar, energia eólica, e aí você leva essa energia solar, por exemplo, lá para a Europa, através do hidrogênio. Então, ele é um vetor. E nós temos uma posição aqui muito favorável, né, de se investir economicamente na questão do hidrogênio. O Nordeste, ele tem toda essa condição. Precisa ainda ter alguns gargalos que a gente tem que trabalhar, que é a questão da transmissão, que isso aí é um gargalo muito grande ainda. A questão da legislação tem se trabalhado muito eficiente, o marco do hidrogênio, tudo isso tem sido feito. Inclusive o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que trata exatamente do incentivo do hidrogênio verde e de outros combustíveis renováveis. A legislação brasileira hoje, diante da ambição que o país tem de liderar a transição energética, ela está adequada pelo que o senhor conhece aí no mundo inteiro? Nós estamos, na verdade, nós estamos no time ainda, né? O pessoal na Austrália, por exemplo, eles têm investido noite e dia em desenvolvimento da tecnologia do hidrogênio e na questão de produção propriamente dita. Nós ainda estamos dentro do ponto, porque isso é um investimento que não é só do Brasil, mas quem correr mais vai dominar bastante essa tecnologia, vai estar na ponta, e crescimento econômico, tudo isso tem a ver, por isso que muitos países estão investindo muito na questão do hidrogênio. Se discute muitas das tecnologias, inclusive tem alguns laboratórios que estão mostrando essas tecnologias aplicadas efetivamente. E aí a gente vê, por exemplo, no que diz respeito a automóveis, ele pode andar com combustível etanol, ele deve andar com carro elétrico, quer dizer, o mundo vai de fato dispor dessas várias tecnologias para juntá-las e de fato a partir daí começar o processo de descarbonização, ou o senhor entende que em dado momento vai haver uma convergência para uma tecnologia que seja aquela que é mais adequada? Nós estamos falando de uma transição energética, e transição é transição. Nós estamos apostando aqui no Nordeste no hidrogênio verde. O Brasil está apostando no hidrogênio sustentável. Mas transição é transição. E aquilo que, por exemplo, você falou do etanol, tudo isso favorece redução de emissão de gás de carbono, poluição, tudo mais, aquecimento global. Mas é uma transição e pode acontecer de tudo, inclusive o hidrogênio pode despontar como a melhor tecnologia diante de tudo isso. Eu ouvi aqui, e aí eu acho importante a gente trazer isso, porque para a produção de hidrogênio você precisa da geração de energia e você precisa da captação dessa energia e muita energia. É viável você de fato produzir o hidrogênio verde a partir da energia elétrica e da captação? Para isso seria necessário, por exemplo, fazer grandes investimentos, sobretudo na transmissão de energia aqui no Nordeste, porque há uma limitação, até vou trazer um dado daqui a pouquinho aqui para mostrar para as pessoas que estão nos acompanhando. O senhor entende de fato que é viável, de fato, produzir o hidrogênio verde a partir da geração de energia elétrica, a partir da utilização de uma quantidade gigantesca de energia elétrica? O que nós estamos falando aqui é mais, vamos dizer assim, mais grave do que a questão econômica, né? Nós estamos falando de sobrevivência de um planeta. Aquecimento global pode acontecer, catástrofes nós já temos visto aí, Rio Grande do Sul, Espanha, o mundo todo, tudo isso. Então, o que nós precisamos é reduzir a temperatura do planeta. E isso é o que está valendo agora. Lógico que hoje, se você falar da tecnologia do hidrogênio, você falando, é econômico você fazer, o que é econômico pode não ser o favorável. Então, o que nós temos que fazer é reduzir. Então, vale etanol, vale tudo que você pensar. Mas a aposta nossa é o hidrogênio ainda. Quer dizer, na verdade, colocar na balança e entender o investimento, se de fato ele tem resultado ou não. Daqui a pouco vai ser necessário fazer investimentos muito maiores para um retorno ali na frente mais positivo. É isso, e você vê quem aposta em tecnologia, você vê, por exemplo, a China, né, desenvolvendo aí seu próprio sol, sua própria energia. Isso é visão de futuro. Então, é isso que o Brasil também tem que continuar fazendo, apostando no desenvolvimento de uma tecnologia nossa. Vou avançar um pouquinho no tema, não cheguei a conversar com o senhor sobre isso, mas eu acho importante, porque eu ouvi falar aqui também na questão da energia nuclear. A gente sabe que a China está implantando lá muitas usinas nucleares, se não me foge a memória, são mais de 20 usinas que estão sendo implantadas na China. Essa poderia ser uma alternativa para o Brasil também? Essa é uma discussão muito forte hoje, aqui principalmente no Brasil, mas no mundo todo. A energia nuclear ela vem como uma energia limpa, uma sugestão de um novo tipo de energia.
Agora, existem vários fatores que impactam na discussão, por exemplo, os resíduos, como é que vai ser a questão. Então, existe o contra, existe o pró e como é que a gente vai fazer, está nessa discussão ainda. Tem a Comissão de Energia Nuclear, que no Brasil, ela aposta que é uma energia limpa, mas tem colegas, por exemplo, são totalmente contra a energia nuclear. Então, esse é um estudo ainda que a gente tem que colocar em evidência. A gente está falando para o nosso canal, que é um canal dedicado à questão do agronegócio, quando estamos falando de energia. As pessoas podem dizer, ué, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Lá no interior, às vezes, tem uma alta produção, muitos e muitos hectares de produção de soja, de milho, de algodão ou de qualquer outro produto agrícola. E a energia ela é fundamental para que você consiga levar a tecnologia para lá, para poder ter uma efetividade maior, maior produtividade também. Então, energia e produção agrícola estão sempre muito envolvidos. E sem contar da biomassa, né? Também se faz hoje a produção da cana-de-açúcar e vários outros fatores também que vem lá exatamente do agro, né? Então, isso é importante a gente estar falando desse assunto aqui também. Professor Enio, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Foi um prazer enorme ter conversado com o senhor. Muito obrigado e até mais, né? Obrigado pela gentileza. E olha só, também se discutiu muito aqui, foi uma questão que o professor Enio abordou, que diz respeito a você armazenar a energia. Tem um problema aqui que são exatamente as linhas de transmissão. Houve aqui no estado do Piauí a implantação de 2 projetos importantes que acabaram gerando muita energia excedente. Qual foi o resultado disso? Como não havia essas linhas de transmissão adequadas, para colocar essa energia no sistema nacional, 60% desses investimentos acabaram sendo cortados, o que significa dizer, se a gente for contar um número grosso, que apenas 40% da capacidade de energia pôde ser utilizada, porque se 100% dela pudesse ser colocado no sistema, isso provocaria um colapso. Inclusive, há até uma suspeita de que aquele apagão que teve no Nordeste no ano passado, ele pode ter ocorrido exatamente por causa da sobrecarga de energia que foi colocado no sistema. Inclusive, me disseram que aqui em alguns casos foi necessário adquirir energia no mercado para cumprir os contratos que ficaram suspensos em razão da baixa capacidade de transmissão dessa energia e incorporação no sistema nacional. Eu vou ficando por aqui e volto com você aí no estúdio, Felipe. Obrigado, então, Leandro, pela participação com a gente, também pela gentileza aí do entrevistado ter atendido, né, a nossa demanda. Prioridade para você, qualquer novidade aí, viu? Enquanto a gente estiver no ar, é só avisar que a gente abre espaço para você, Leandro. Uma boa noite aí de trabalho.